Olá, caras amigas e caros amigos, ouvintes e internautas do Sala de Visitas. Eu sou Isabel Xiaomiao, aqui de Beijing. Hoje, o nosso programa está muito honrado em receber o senhor Thomas Gomes Barbosa, secretário nacional em exercício do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, ou MADENGE 15, o partido do atual presidente da República da Guiné-Bissau. O senhor próprio, Thomas Barbosa, também foi ministro da Cultura, da Juventude e Cultura e do Esporte do país e tem testemunhado esses intercâmbios e cooperações culturais e interpessoais entre Guiné-Bissau e China. E além da parceria entre os dois países e as cooperações do continente africano com a China, o nosso bate-papo de hoje tenta ainda discutir um pouco o modelo socialista com características chinesas a partir de visão dos políticos estrangeiros. Bom dia, senhora Thomas Barbosa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e fico muito agradecida pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. E eu aproveito esta ocasião para agradecer esta amabilidade, essa forma de tentar aproximar com os países africanos, e que eu julgo que é algo importante. E também não podia iniciar essa entrevista sem felicitar o povo chinês, o Partido Comunista Chinês, das ações que estão a ser desenvolvidas, do papel da China a nível mundial e contribuição que a China está a dar em termos de desenvolvimento social e mundial, falo eu, na generalidade, e que aproveito que é algo importante e quero vos parabenizar pela iniciativa, associando a Embaixada da China, que teve um apoio grande e continua a estar presentes nas nossas ações, que eu julgo é algo importante. Eu sou Tomás Gomes Barbosa, membro da Comissão Permanente do MADENGE 15, membro fundador do MADENGE 15, e que, de facto, com imenso prazer estou aqui para dar a minha contribuição, fazendo chegar a imagem positiva da Guiné-Bissau e aquilo que é a relação existente entre o Partido Comunista da China e o povo chinês com o povo da Guiné-Bissau, que julgo que é algo importante que necessita cada vez mais consolidar. Muito obrigada. Sim, Sua Excelência, já falando um pouco dessa relação muito consolidada, cada dia mais consolidada entre Guiné-Bissau e China. E, em primeiro lugar, o senhor podia apresentar mais sobre o desdobramento dessas trocas comerciais entre Guiné-Bissau e China. Sabemos que o setor da pesca é um setor pilar da Guiné-Bissau e também exportação de caju. E depois, em quais áreas dos dois países mantêm essas cooperações mais estreitas entre Guiné-Bissau e China? Com muito prazer de querer falar daquilo que é a relação entre a China e a Guiné-Bissau. Eu recordo ainda o passado histórico dos dois países nos anos 60, quando houve a iniciativa em termos de independências africanas. E na base de tudo isto, que, de facto, alguns estudantes, entre os quais o Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Eduardo Mondlane e mais outros, tomaram a iniciativa em Portugal de, precisamente, de conhecer a realidade africana. E na base dessa realidade africana, que julgam que, de facto, urge a necessidade de que a África e os países africanos, principalmente da língua portuguesa, não é, sejam, no futuro, países independentes. A independência africana, com a Conferência de Massachusetts, Manchester,
em termos pós-45, após a Segunda Guerra Mundial, levou à consciencialização dos africanos para uma luta para a independência, para as suas dignidades, e da qual a Guiné-Bissau não foge à regra. Com a liderança do Amílcar Cabral, nos anos 60, conseguimos enviar para a China primeiros quadros, e mais elementos que, de facto, foram formados na China, em termos militarmente, para serem comandantes da linha de frente na luta de libertação. É nessa senda que iniciou o nosso contato com a grande China. E a China permanece sempre no coração do guinense, até dia de hoje. A independência, logo após 6 meses da independência da Guiné-Bissau, em 74, a China já tinha acordo bilateral com a Guiné-Bissau. O que é mais importante é de que durante todo o processo, até dias de hoje, a China sempre esteve presente naquilo que é não só a luta armada, mas a luta para o desenvolvimento do país. E hoje, falando, são vários os sectores da qual a China mantém a sua presença, que eu julgo que é algo importante. Eu falo do setor das infraestruturas, Sim. Eu falo do setor da saúde, eu falo do setor da agricultura, eu falo do setor das pescas, eu falo da diplomacia. Sim, sim, eu vejo que a China tem mandado equipes de ajuda, por exemplo, equipe médica, equipe de especialistas na agricultura para ajudar na construção do país. O senhor podia apresentar um pouco mais sobre essa interação? Eu falo, queria iniciar mesmo da diplomacia chinesa, em que, de facto, são vários os ministros que estiveram cá na Guiné e marcaram a sua presença na Guiné. Em primeiro lugar, a diplomacia chinesa face à Guiné-Bissau e face à nossa cooperação em defesa da diplomacia mundial, Sim. em que a China esteve presente. Ouvi atentamente a sua pergunta, mas gostaria da diplomacia entrar por vários sectores, porque vamos ter não só o sector da saúde, o sector das pescas e das infraestruturas, da qual a China está muito bem patente e presente, não só na Guiné-Bissau, mas sim em África, na sua generalidade. Para dizer, as infraestruturas, principais infraestruturas da Guiné-Bissau, foi construído na base da cooperação entre a China e Guiné-Bissau. E falando das infraestruturas, da Assembleia Nacional Popular, que foi construído com o apoio e os fundos da China. Falo eu também do Palácio do Governo, construído com o apoio da China. Sim. É algo importante para o desenvolvimento, que significa a China, a relação que existe em termos de desenvolvimento da Guiné-Bissau, a China é dos parceiros mais primordial que a Guiné-Bissau tem. Que julgo que ainda no setor das pescas, construção das casas, habitação para os funcionários das pescas. E não só. A China está presente hoje na construção do porto de Bandim, que é algo importante para o atracamento de navios de pesca. A cooperação que nós temos no domínio da educação, a construção China-Guiné-Bissau da escola importante, do liceu importante que, de facto, temos em Bissau e que julgo que é importante na formação dos nossos quadros, dos nossos professores, na formação dos nossos alunos, que é algo importante neste domínio, porque a educação é importante. Dizia que a educação
é a maior arma que nós tínhamos na luta de libertação. E essa mesma educação tem um papel fundamental nessa luta pelo desenvolvimento. Sim. Hoje, a nossa arma é a escola, é a formação. E queremos aqui aproveitar a ocasião, porque com o apoio da China, nós formamos quadros, a partir de quadros que hoje estão na fileira da luta, dessa luta para o desenvolvimento. Sim. E é algo importante. Sim. A China, em termos de parceria nas pescas, eu fui secretário de Estado das Pescas, tutelado pelo primeiro-ministro. Estive nos acordos que nós assinamos em Canárias, da construção de uma unidade de transformação que vai empregar 2.000 funcionários, que é algo importante, não só para a transformação, mas também, principal, para que a Guiné-Bissau possa exportar o seu produto. Porque o que nos falta é a acreditação e certificação dos nossos produtos com a patente de Made in Guiné-Bissau. Nesse sentido, eu julgo que os acordos entre cooperação com a empresa Conapemar da China e Guiné-Bissau é algo, o Ministério das Pescas, é algo importante que, de facto, cada vez mais necessita fortalecer o aprovisionamento de navios, da qual eu recordo, tive privilégio, não é, dentro do quadro do acordo que tivemos em Canárias, de assinar em termos de aumento de produto pescado para o mercado, para que o consumidor guinense se sinta de que, de facto, não só temos a riqueza a nível das pescas, do mar, mas, ao mesmo tempo, aproveitando essas riquezas para que seja algo de consumo para o consumidor guinense. Que eu julgo que, de facto, pode ser no domínio da agricultura. O apoio que a China tem dado, em termos não só de formação de quadros ligados ao setor da agricultura, ao mesmo tempo de escoamento de materiais que foram doados, tratores e mais materiais que foram doados para a China. Quer dizer, a China está no centro dessa luta para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Não poderia deixar o setor comercial, em termos do comércio, em termos de transação de produtos vindos da China, e que a China hoje é uma realidade, em termos do setor privado da China, que, de facto, está presente aqui na Guiné-Bissau. O que é certo, com a exportação, nós beneficiamos de castanha de caju. Caju é um produto importante para a economia da Guiné-Bissau e que, de facto, o setor privado chinês está no centro da exportação dessa castanha de caju, que é algo importante para ajudar o realçar da economia da Guiné-Bissau. Sim, o senhor já mencionou já listou essas áreas de cooperação entre Guiné-Bissau e China. Além desses projetos de infraestrutura, também havia muito intensa intercâmbio entre pessoas. E sabemos que também a China identificou essas cooperações entre intercâmbios culturais e interpessoais com os países do continente africano e os países de língua portuguesa por meio de vários mecanismos multilaterais que envolvem a Guiné-Bissau. Mas, de fato, como o senhor já mencionou, tantas cooperação e parceria entre Guiné-Bissau, na arena internacional, especialmente nas mídias, a China tem enfrentado dúvidas e conspirações em respeito a essa motivação do país de promover parcerias e investimentos nos países africanos. E com base na sua experiência, como o senhor comentaria essa diplomacia chinesa e essas iniciativas que o presidente chinês Xi Jinping formulou para construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade? Isso quer dizer como é verdadeira
parceria entre China e Guiné-Bissau? Só para dizer que, neste momento, não só eu sou secretário nacional de exercício de Madenja 15, ao mesmo tempo sou conselheiro da Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Nuno Gomes Nabian, e ligado ao sector dos recursos naturais. Para dizer, no quadro da cooperação, ficou de fora, não é, o aspecto de saúde. A construção do hospital importante, que teve não só um momento importante, não só para Guiné-Bissau, mas para a costa ocidental da África, e o Hospital de Canchungo, onde continua até neste momento a ser apoiado da parte da China, com os médicos e que eu julgo que é algo importante neste sentido, para ajudar em termos o consumidor guinense, em termos cidadãos guinenses que necessitam em termos de serviços de saúde. E para dizer, no que tange a política da China face aos países africanos e, ao mesmo tempo, as conspirações contra a China, neste sentido, eu julgo que, de facto, é algo importante que podemos aqui realçar alguns pontos importantes. Eu falo precisamente não só em termos daquilo que é a política da China, falo eu da nossa política comum no domínio ambiental. Eu fui, no passado, ponto focal político e ponto focal do Fundo Mundial para a África Ocidental e sempre estivemos presentes nas andanças das cimeiras mundiais, onde a China teve um papel importante em defesa do meio ambiente. Para dizer que a política da China é bem vista pelos africanos. Por quê? Porque, de facto, hoje se fala de transfer das tecnologias, hoje fala da capacitação dos africanos, é que, de facto, ao longo dos anos, a colonização interrompeu a dignidade e a identidade dos africanos. E com o reviver dessa nova África, a África precisa de consolidar aquilo que é os conhecimentos. Então, o que significa a parceria da China com a África é algo importante em termos de exportação dos produtos da China, em termos de importação dos produtos da África, em termos de relacionamento cultural, que eu falo, da qual, como a senhora bem disse, estive na cultura enquanto ministro e logo após a independência, em 78, nós tivemos a oportunidade de ter a equipa de futebol da China, aqui na Guiné. As duas seleções da China, que nós chamamos de seleção A e B, que jogaram com a equipa da Guiné-Bissau, em termos de intercâmbio cultural. Quem não sabe de que a China, a grande China, tem uma riqueza imensa em termos étnicos, em termos da realidade cultural da China. Quer dizer, estamos a falar de um país com grande dimensão cultural. Quer dizer, todos nós encontramos na cultura. Então, o que significa? Existe algo importante da qual possa uma união entre os dois povos. Que eu julgo que, de fato, na realidade, é só apropriarmos de todas essas capacidades, essas valências, para poder darmos resposta ao mundo que é um mundo que deve ser da globalização. Tudo aquilo que se faz contra a China, em termos de conspirações, eu julgo que a política do Partido Comunista da China e do próprio governo chinês mostra claramente de que a China está a superar todas as grandes dificuldades que eles têm e todas as barreiras
que são encontradas no caminho. E eu quero parabenizar ao Partido Comunista e, ao mesmo tempo, ao povo chinês e ao governo chinês. Não, eu gostaria de dizer que, de facto, a China tem passado, ao longo do tempo, desde a sua revolução com nosso grande revolucionário Mao Tse-tung, e até a China dos dias de hoje, tem passado pelos sacrifícios enormes, porque qualquer luta exige sacrifício, exige a consciencialização das massas, transformação da mente das pessoas. E significa que hoje a China está onde está graças à sua capacidade da transformação da sua vivência para o mundo fora. Sejam eles de onde vierem, podem sentir ciúmes, podem sentir, porque o povo chinês é um povo trabalhador, um povo amável, é um povo da qual nós respeitamos enquanto guineenses, por terem contribuído, por estiverem ao lado do povo guinense e do povo que estavam em luta das colônias portuguesas, estavam lado ao lado. Sim. Então, o que significa, para nós, é um valor da qual temos que preservar na memória do nosso povo, da nova geração, da juventude. Nós estamos cientes de que, de facto, são várias situações políticas mundiais, da qual a China tem um papel importante. Desde o Conselho da Segurança das Nações Unidas, a China serve de proteção daquelas pessoas que não têm fala no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, significa a política da China vai influenciando na política dos povos que merecem e que querem também serem dignos, tendo em conta de que fazem parte da humanidade. A China, são quantas nações é que estão dentro da China? Numa grande China, quantas etnias? Então, o que significa o Partido Comunista da China, o governo da China, o povo chinês, tem algo importante da qual nós precisamos de que esse algo seja algo de replicar na esfera mundial, em termos de patrocinar o desenvolvimento dos outros povos, que eu julgo que é importante. No domínio daquilo que é a política mundial, nós temos exemplos claros das políticas que são feitas em termos de corrida para os recursos naturais dos outros povos. É claro e evidente. A Primeira Guerra Mundial, precisamente, é por razão da expansão, da busca de mercado. Levou à Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial tornou-se na mesma situação, em termos de procura de mercado e recursos dos outros povos. Então, significa, nos dias de hoje, nós temos responsabilidade, o mundo tem responsabilidade, não só em termos de preservação mundial, em termos ambiental, e, da mesma forma, da paz mundial. E a China tem um papel a desempenhar nesse sentido. Que os países africanos. Quer dizer, o senhor não vê o investimento da China na África como uma busca simplesmente de mercado e recursos, porque a mídia ocidental também acusa da China de roubar, só quer esses recursos naturais da África, mas o senhor não vê como isso. Não, quando a China, não é? Com o apoio da China, sim, nós conseguimos, não é, desenclavar o país em termos de estradas, de infraestrutura rodoviária. Onde é que está o problema?
desenclavando, não é, as nossas regiões, permitindo para que um camponês possa, não é, exportar o seu produto, tirar o seu produto da região para a capital. Sim. Onde é que está o problema? Quando, com o apoio da China, conseguimos, em termos realizar o transfer da tecnologia, quer dizer, a transferência das tecnologias para a África, é algo de mal? Como, por exemplo, a Guiné-Bissau, com transformação em termos de implementação, construção de unidade de transformação dos produtos elétricos, é um problema? Eu julgo que, de facto, é preciso mudar da forma de pensar. Sim. Para que possamos refletir melhor e pensar de que, de facto, a África existe não para ser explorada, mas sim para estarmos em parceria com os outros continentes, permitindo que os africanos se vivam e se sentem bem, não só na sua casa, e que os outros também que procuram a África para desenvolvimento dos seus em termos comerciais possam desenvolver suas ações e exportar da África para a Europa sem qualquer impedimento. Sem qualquer impedimento. Porque muitas das vezes criam-se barreiras. Nós temos visto com produtos da China que são estancados lá fora, para o mundo lá fora, tendo em conta os interesses dos povos, interesses de alguns países, que eu julgo que, de facto, nós, a Guiné-Bissau, precisamos não só da ajuda, precisamos dessa parceria, precisamos de continuar a estabelecer essa ligação com o povo chinês em termos cultural, desportiva, e o setor privado da China que venha à Guiné-Bissau. Sim, em resumo, essa parceria é saudável, sustentável e também de benefícios mútuos. De fato, pessoalmente, eu tenho um amigo da Guiné-Bissau, porque eu conheço ele. Ela foi fazer um intercâmbio na China por 8 meses e a gente estabeleceu uma amizade muito profunda. Antes dessa entrevista, eu até perguntei a ele para a situação do Madem G15. O senhor próprio já conhece a China? Bom, é só para dizer que não tive privilégio de conhecer a China. Eu estudei a China. Eu estudei aqui, quer dizer, da política da China, tendo em conta de que queria enraizar daquilo que foi a nossa luta de libertação. Então, não podia, nessa luta de libertação, nem encontrar o papel que a China teve durante todo esse processo. Bom, não tive o privilégio de estar, mas, de longe, continuo a apreciar a política da China, as ações que a China está a desenvolver a nível mundial. Continuamos a encontrar com nossos amigos, quadros da China, políticos, nos fóruns mundiais, da qual, com imenso respeito, não é, apreciamos a posição da China face a diferentes assuntos mundiais, que eu julgo que é algo importante. E nós cá estamos, e eu espero que um dia lá estarei. Sim, acreditamos que após essa pandemia de Covid-19, o senhor seja bem-vindo à China. E como o senhor já mencionou um pouco essa luta da Guiné-Bissau, vimos que cada país, de fato, vive de acordo com sua história e cultura diferentes e tenta procurar esse caminho de desenvolvimento apropriado à realidade. A Guiné-Bissau e a China também não são exceção. Então, neste contexto, como o senhor observa e entende este modelo do socialismo com características chinesas? Eu poderia dizer, quando da nossa luta, o Amílcar sempre dizia: se vocês considerarem de que somos socialistas, nós somos socialistas. Se somos comunistas, somos comunistas. Porque o que é mais importante
é aquilo que nós temos quanto ao nosso povo, em termos nessa luta para o desenvolvimento, a nossa mudança da mentalidade, a nossa realidade cultural. Nós não podemos fugir da nossa realidade cultural. Da mesma forma, a realidade cultural chinesa foi importante para a revolução, para a conquista da Revolução Chinesa. Que eu julgo que hoje a China tem demonstrado, não é porque queremos hoje mudar de um dia para o outro, ou queremos ser capitalistas, ou porque queremos ser imperialistas, não sei o que é que muda, não é? O país muda. Não. Significa está na realização das atividades, na forma como encaramos, propriamente dito, a situação, desde a situação social até aquilo que é o desenvolvimento moderno, da qual nós necessitamos. A China tem dado respostas claras no que diz respeito à preservação do socialismo. Porque a palavra socialismo é social. Significa a inclusão de todos. Sim. Significa o que é importante. Eu posso dizer que eu sou socialista, mas que na realidade faço algo. Então, vamos lá ver. O partido nazi era social-democrático, do Hitler. Mas o que é que ele tem feito a nível mundial? Em termos contra a humanidade. Significa, nos dias de hoje, nós encaramos o socialismo da China um socialismo exemplar, em termos de não só de preservar e desenvolver, num termos de propriamente aquilo que é o papel do próprio Partido Comunista face ao desenvolvimento da China e face ao povo chinês, próprio povo chinês. E a pandemia tem demonstrado claramente essa unidade, essa forma de encarar o trabalho. Não é de agora, é desde a Revolução. A primeira Revolução, eu segui de perto daquilo que foi a primeira Revolução, a construção das primeiras fábricas na China, com o apoio da Rússia e tudo. Eu segui de perto aquilo que coragem do povo chinês, não só na sua luta política, da mesma forma na sua luta para o desenvolvimento. E da mesma forma foi encarada nessa luta contra o Covid. Porque a China foi um exemplo, logo a primeira. Não foi fácil, porque o mundo não sabia. Estamos a confrontar com que inimigo e como. Era difícil. E hoje a China tem produzido vacinas para ajudar não só o povo da China, mas para ajudar a humanidade, da qual nós encaramos com imensa alegria aquilo que está a ser desenvolvido pelo povo e pela política do governo chinês. E depois vamos falar mais sobre essa distribuição global das vacinas, mas primeiro eu queria saber, conhecer um pouco o seu ponto de vista sobre qual tipo de país que a gente deve construir, porque sabemos que o estimado presidente da República da Guiné-Bissau, Omaro Amparo, é do Madenja 15, e vosso partido também luta pelo desenvolvimento da Guiné-Bissau e também a dignidade do povo. Como o senhor vê os pensamentos da governança do presidente chinês Xi Jinping e, no seu ponto de vista, quais aspectos são essenciais para construir uma sociedade justa e democrática para todo o povo? Em primeiro lugar, senhora Isabel, eu quero dizer que aprecio imenso o presidente chinês com toda a sua equipa. Eu falo da direção superior do Partido Comunista da China. Porque o rigor, não é? A seriedade como nós encaramos a situação, como forma de facto de organizar, porque eu gosto de citar o Amílcar, porque o Amílcar no seu trabalho, movimento e libertação e cultura, tem trazido
fator importante para nós. Eu falo de que a organização, porque ele dizia claramente de que aquele povo capaz de se mobilizar, organizar e lutar contra qualquer que seja invasão estrangeira, capaz de preservar a sua cultura. Nessa luta contra a pandemia, era necessário a organização, a mobilização e a organização. São fundamentais para o sucesso. Senão, vai haver o retorno, o retrocesso. Sim. E foi algo importante na liderança do Partido, através da liderança do Partido Comunista e da Sua Excelência, Senhor Presidente da República, Xi Jinping, que eu julgo que é algo importante. A China tem dado exemplos. Não falo de que, não é? Tudo é um grande positivo. Não. Se existem erros, na base dos erros, nós corrigimos. Nós encontramos a solução. Nós procuramos a solução. É neste sentido de que, de facto, a China está a desenvolver a sua ação. Nós, de longe, estamos a observar que é algo importante, importante para a política mundial. Seja ela em termos econômicos, seja ela em termos social, seja ela em termos cultural. E que, de facto, nós estamos para aprender. O nosso líder dizia, nós aprendemos através do livro, através da experiência dos outros, e nunca parar de aprender. Nós temos que aprender. E vamos aprender com a China. Eu posso pedir mais duas perguntas falando sobre esse combate à pobreza? Não há problema. Porque para construir uma sociedade justa, a prioridade é o combate à pobreza. E no ano passado, a China conseguiu realizar esta tarefa de tirar erradicação da pobreza extrema na China. E como o senhor vê esta questão? Isabel, quando se fala da pobreza, eu diria algo diferente. Porque nós não podemos erradicar a pobreza. Significa erradicar a pobreza é tirar o mundo do espaço onde está. Nós podemos minimizar a nossa pobreza. Porque a primeira pobreza reside na nossa mente, na nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar é que nos leva a sermos oprimidos da mente, o que não nos permite ter um desenvolvimento são. O que é que acontece? Eu diria que, como por exemplo, o meu país é um país com potencial agrário enorme. É um país com muita riqueza, em termos de pescagem, recursos elétricos e mais, e mais, e mais. Mas onde é que reside o problema? O problema reside na mente, na cultura, nossa forma de pensar. Significa, é algo que tem que se mudar. Muda com a educação. Falo eu digo, se na verdade queremos que, em termos que haja o bem-estar, queremos que haja energia, queremos que haja saúde, se significa tudo isto, uma alimentação estável, se tudo isto significa algo que deveria ser erradicar a pobreza, eu digo minimizar o sofrimento dos outros, minimizar a nossa pobreza, então nós temos que investir, não é, no conhecimento e na nossa forma de pensar. Nossa mente, de que precisamos de sair das condições onde estamos. Significa a China tem desenvolvido esse papel importante
em termos de levar a educação a cada canto da China, da grande China, que eu julgo que, de facto, é ali que reside, não é? Aquela luta da qual nós falamos para minimizar o sofrimento dos outros e o nosso sofrimento. É sabedoria. Graças. Último, um voto. Podia deixar um voto para o Partido Comunista da China neste centenário da fundação. Eu quero aproveitar essa ocasião, em nome do Bandeja 15 e do seu coordenador, Brema Camará, e da sua excelência General Umaru Sissoko Embalo, enquanto chefe de Estado, e do chefe do governo, Nuno Gomes Nabian. O povo da Guiné manifesta com orgulho e solidariedade para com o povo chinês no quadro da comemoração do centenário do partido, criação do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês não só com as suas ações, com a sua sabedoria, com a forma como ele tem levado o povo chinês nessa luta por o desenvolvimento ao patamar mais alto mundial, nas esferas das decisões mais importantes a nível mundial, da qual nós juntamos. O povo da Guiné-Bissau, o Bandeja 15, se junta a essa manifestação para dizermos um obrigado. Um obrigado à China, um obrigado ao povo chinês, um obrigado pela vossa contribuição para a humanidade, para que esse mundo seja como ele é, no sentido de servir ao povo do mundo, servir na base da paz, de respeito de cada povo, de respeito nossas culturas, de respeito daquilo que deverá ser o mundo de amanhã. Obrigado e do fundo do coração, nosso parabéns e que Deus abençoe essa grande China para que continue a estar presente em África, em especial na Guiné-Bissau. Obrigado, Isabel. Sim. Muito obrigada por essa entrevista com o senhor Thomas Barbosa e também um abraço solidário ao todo o povo da Guiné-Bissau e boa sorte no futuro. Muito obrigada por esta chance. Obrigado.